Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Rendo a minha gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus, por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui tratando dos seus negócios. Glória a Deus. E em tratando dos negócios do Senhor, eu peço a sua ajuda, a sua compreensão, no sentido de fazer com que essa palavra vá mais longe. Você que é inscrito, recebe as nossas notificações, passe para outras pessoas, compartilhe as mensagens com outras pessoas, com seus grupos, com seus parentes. É assim que nós poderemos ajudar na evangelização dos povos. Poderemos fazer com que o evangelho seja notificado a todas as nações. E a Bíblia diz que, havendo sido pregado em todas as nações, então virá o fim. Leia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O tesouro escondido é o nosso tema de hoje. Meus amados irmãos, no capítulo 13, neste capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, Jesus havia contado 7 parábolas. 4 delas foram as primeiras, ele contou às multidões, às pessoas, ao povo. E as 3 finais, ele conta aos seus discípulos, que foram a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Essa parábola, ele chama os discípulos em particular e conta a eles. E depois ele faz até uma avaliação, pergunta se eles entenderam. E ele diz, sim, Senhor, nós entendemos. Então ele conta essa parábola querendo falar do reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus era semelhante a este homem que achou esse tesouro escondido. Devido à falta de segurança, ou até para esconder de algum familiar, era comum que as pessoas guardassem tesouro, bens ou valores escondidos no chão. Aqui também, lá no nosso sertão, os mais antigos lembram-se da história da botija, que alguém guardava, diz até que botava numa panela e escondia no chão. Nunca vi, nunca achei, apenas ouvia falar. Mas Jesus se utilizou dessa história, que era corrente lá em Israel, e ele conta que alguém, não se sabe se estava trabalhando naquele campo, se era remunerado, ou por uma oportunidade qualquer, ele acha um tesouro num campo que não era dele. Então, meus amados irmãos, pelo tanger das palavras aqui, a gente vê que aquele homem que achou o tesouro era um homem de bem, um homem correto. Ele poderia ter pegado o tesouro, já que ele tinha achado, ninguém sabia, estava escondido. Ele pegar esse tesouro e levar para casa, tirado do campo e levar para casa. Ele não fez assim. A Bíblia diz que ele achou tão atraente, era tão valoroso aquele tesouro, que ele, em vez de levar para ele, do campo que não era dele, ele fez todo o esforço e vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Comprando o campo, ele agora passa a ser dono do campo e do tesouro. Glória a Jesus. O tesouro era valioso nas palavras de Jesus. Então, o que fez aquele homem? Ele pega alguma coisa que ele tinha, a Bíblia não diz o que era, ele vendeu tudo, mas não diz o que foi. Ele vendeu, e quando nós vendemos alguma coisa, nós nos desfazemos da coisa vendida, mas nos apropriamos do produto da venda. Isto é, se eu vender uma casa, eu me desfaço da casa, mas eu me aproprio do dinheiro da casa.
Então, nesse caso, o dinheiro me será mais valioso do que a casa. Se eu vendi, é porque por alguma coisa, por alguma razão, por algum motivo, eu não queria mais morar nessa casa. Então, para aquele homem também, tudo que ele tinha, por mais valioso que fosse, era menos do que o tesouro. Ele vende, compra o tesouro e vai gozar da beleza, da valiosidade daquele tesouro. A nossa juventude, que às vezes nós achamos que a juventude é tudo na nossa vida, as festas, que os que gostam mesmo, eu também gostava enquanto não conhecia Jesus, as festas, as baladas, tudo que nós achamos que é tão valioso, e às vezes até quando nós não conhecemos Jesus, Jesus é muito mais valioso. Os nossos bens materiais, as casas, os carros, as viagens, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, todos nós gostamos disso. Mas Jesus é muito mais valioso do que isso. Jesus é um tesouro encontrado por aquele homem. E feliz dele, que agora passou a viver gozando da posse, da propriedade daquele tesouro. E é o que nós devemos fazer nos últimos dias. Você que me ouve, que me assiste neste momento. Desfaça de tudo. Tenha a decisão acertada que teve aquele homem. De se desfazer de tudo que ele era valioso, por mais valioso que era, por uma coisa mais valiosa, que foi aquele tesouro, que é o reino de Deus. Ninguém alcança o reino de Deus sem se desfazer das coisas da terra. O nosso coração não cabe Jesus e as coisas daqui. Ou nós abrimos o coração para Ele e temos Ele como nosso tesouro, ou Ele não habitará nos nossos corações. Ele quer habitar nos nossos corações. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Ele faz ali uma alusão a uma casa. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vale a pena você abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar, para que o tesouro valioso, o tesouro de valor incalculável, possa entrar no seu coração e transformar a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.